Fala, nação cruzeirense, começando o nosso vídeo dessa segunda-feira, dia 3 de abril, começando o mês, o Cruzeiro já conhecendo a data, das 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e também a data dos 2 jogos que terá contra o Náutico pela Copa do Brasil. A CBF divulgou no último final de semana, já no finalzinho do final de semana, essas datas e horários dos jogos. O Cruzeiro que inicia a disputa contra o Náutico no próximo dia 13, lá nos Aflitos, e no dia 16 enfrenta o Corinthians na abertura do Brasileirão. O Cruzeiro voltando a disputar a Série A depois de longos anos de luta na Série B, e a gente na expectativa muito grande do Cruzeiro conseguir fazer uma campanha segura para não correr risco de ser rebaixado. Então essa daí foi uma das principais notícias dessa terça-feira. A gente que teve hoje também a informação do Cruzeiro encaminhando aí uma contraproposta à Minas Arena para tentar mandar seus jogos no Mineirão, A gente sabe que o torcedor vem lutando também, fazendo o que pode. A gente teve manifestação na última sexta-feira. O torcedor tem o desejo que o Cruzeiro volte a mandar seus jogos no Mineirão, mas a gente entende também o lado da diretoria do Cruzeiro. Não dá para o Cruzeiro simplesmente aceitar o que a Minas Arena está impondo ao Cruzeiro, e aí o Cruzeiro não ter nenhum lucro, e a gente sabe que tem que ser uma via de mão dupla, tem que valer a pena para os dois, não só para a Minas Arena, como também para o Cruzeiro, e não era o que vinha acontecendo, e por conta disso a diretoria do Cruzeiro deixou de mandar seus jogos lá no Mineirão e passou a mandar no Independência, em algumas partidas do Campeonato Mineiro. Inclusive o Cruzeiro anunciou aí uma parceria com a América, e se não der certo com o Mineirão, provavelmente segue aí mandando seus jogos lá no Independência mesmo. Hoje a gente teve inclusive o Samuel Venâncio, divulgando um vídeo curto ali, mostrando um pouco de como está o gramado do Mineirão depois de shows, É uma pena muito grande a gente ver o Mineirão sendo tratado dessa forma, um palco que foi construído para ter jogos de futebol e, como todo mundo vem falando, está se tornando cansativo já, vem cada vez mais se tornando uma casa de shows. E aí nesse vídeo do Samuel Venâncio é muito triste a gente ver o gramado do Mineirão numa situação como essa, A gente jamais imaginou que o Mineirão pudesse ficar dessa forma. Então vamos ver aí. Eu acredito muito que com a pressão do governo, com a pressão da população, o torcedor do Cruzeiro, acho que num futuro próximo a gente vai ter uma resolução sobre isso, nem que seja pela CPI. Então vamos torcer para que tudo dê certo, Hoje a gente teve uma informação apurada aqui pelo Diário Celeste do acerto do Igor Lemos, O Igor Lemos, ele foi, para quem não se recorda, o artilheiro e o garçom do Cruzeiro Sub-20 no ano de 2021. Fez uma grande temporada e aí no início do ano seguinte, 2022, ele sofreu uma lesão muito séria. Eu acho que ele ficou 6 meses afastado dos gramados, e aí conseguiu até retornar, mas a idade dele acabou estourando, para jogar no Sub-20. E aí agora ele foi emprestado pelo Cruzeiro ao Democrata de Governador Valadares. O Igor Lemos vai fazer 21 anos agora, nesse mês de abril, e aí ele vai ter a oportunidade de jogar o Brasileirão, a Série D, pelo Democrata. Torcemos para que seja uma temporada de sucesso, para o meio atacante do Cruzeiro. Ele tem contrato com o Cruzeiro até dezembro desse ano, então a partir do meio do ano ele pode assinar também um pré-contrato com outra equipe. É um jogador que acumula passagem pela base do Flamengo. Durante a sua trajetória na base, sempre foi um jogador muito cobiçado por outras equipes também, mas essa lesão, já quase completando 20 anos, acabou prejudicando muito o Igor Lemos, E a gente torce para que ele consiga recuperar aí e dar andamento na sua carreira, quem sabe retornar para o Cruzeiro também depois desse empréstimo. Hoje a gente trouxe a informação também do Gabriel Mesquita, goleiro que está emprestado pelo Cruzeiro ao Água Santa, que está na final do Campeonato Paulista, surpreendendo todo mundo aí, chegou na final do Paulistão e venceu o Palmeiras no jogo de ida. E o Gabriel Mesquita não vem sendo titular do Água Santa. E aí, ele que tem contrato com o Cruzeiro também, está emprestado, como a gente disse, foi sondado por algumas equipes da Série B. A tendência é que ele não permaneça no Cruzeiro para o restante da temporada e seja novamente emprestado pelo Cruzeiro, ou talvez até liberado, O contrato dele vai até o final do ano, e aí, assim como a gente citou o caso do Igor Lemos, no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Então a gente fica na expectativa de ver qual será o futuro do Gabriel Mesquita, mas acho que o futuro dele, na verdade,
será longe do Cruzeiro, porque é um jogador que disputou apenas uma partida aqui. No ano passado não teve espaço com a titularidade do Rafael Cabral, e aí no Água Santa também acabou não conseguindo se firmar ali, sendo titular. Então acho que o futuro dele vai ser mesmo longe do Cruzeiro, desejando sucesso sempre ao jogador e aguardando para ver a definição do futuro dele. A gente falou muito do Água Santa aqui, né? E aí a gente tem um camisa 10 do Água Santa, o Luan Dias, que vem sendo aí um jogador importante nesse meio de campo da equipe do Água Santa. E ele foi sondado pela equipe do Cruzeiro, segundo o jornalista Jorge Nicola, né? Várias outras equipes, Botafogo, Vasco, Sport. Então, assim, tem muito time interessado, nenhum apresentou proposta. E o Cruzeiro está entre esses times aí que se demonstraram interessados na contratação do meio-campista de 25 anos. Ele disputou 13 partidas nesta edição do Paulistão, né? Todos os jogos pelo Água Santa. E aí marcou um gol e também deu uma assistência. Então o Luan Dias aí sendo projetado como um possível reforço do Cruzeiro, mas é óbvio, a gente citou aqui, tem apenas o interesse, não há proposta. A diretoria do Cruzeiro sempre deixa muito claro que não entra em leilões, então se houver esse monte de clube interessado, é bem difícil que o Cruzeiro dê sequência nesse interesse no jogador, mas a gente fica na observação para ver o que vai acontecer no decorrer aí, o futuro do Luan Dias, assim que terminar o Paulistão, né, faltando apenas um jogo, e a gente fica no aguardo. Hoje a gente teve a informação divulgada aí pela rádio Itatiaia que o Cruzeiro demonstrou a Adidas um interesse em rescindir o vínculo com a fornecedora antes do término do contrato. O contrato vai até 2025 e o interesse do Cruzeiro seria encerrar esse contrato já em dezembro desse ano. Depois do que aconteceu na sexta-feira, todo mundo sabe o que houve, né? E os outros erros também que já haviam ocorrido no passado, o Cruzeiro se demonstrou aí bastante descontente com essa parceria com a Adidas e pretende ali, se possível, rescindir antes do final do total contrato, né? O Cruzeiro não tem ali uma cláusula que permite rescindir por conta do erro de sexta-feira, então o Cruzeiro tenta, em comum acordo ali com a fornecedora, rescindir esse contrato. Resta aguardar para ver o que vai acontecer, mas em 2023, durante todo esse ano, a gente vai ter Adidas, né, pelo visto, porque pelo que vem sendo noticiado, o interesse do Cruzeiro é rescindir a partir de dezembro, até porque não daria tempo do Cruzeiro buscar uma outra parceira e já lançar uma camisa nessa correria que é o Campeonato Brasileiro. A gente viu a tabela divulgada agora, é jogo em cima de jogo. Então vamos ver como a diretoria do Cruzeiro vai agir em relação a isso e torcendo sempre pelo bem do nosso Cruzeiro. Esse foi o nosso vídeo de hoje, contamos com a parceria de vocês também. Se inscreva aqui no canal, deixe o gostei e siga acompanhando aqui que tem vídeo novo todos os dias e a gente conta com a sua audiência.